Bom dia a todos. Que Deus nos abençoe, que possamos sentir a presença dos amigos espirituais que estão aqui nessa casa, nos iluminando e amparando em mais um domingo de estudo. Continuando, o livro Caminho, Verdade e Luz, um livro de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Hoje nós vamos ver o capítulo 99, estamos chegando quase ao 100º capítulo, E ele fala em prometer, Prometer o quê? Quais são as promessas que nós vamos encontrar na nossa jornada aqui? Então, nós vamos ver no capítulo de hoje que ele vai falar sobre promessas e os cuidados que nós devemos ter a analisar essas promessas que são feitas a todos nós durante a nossa caminhada. Promessas, convites, às vezes, que são certas tentações, ilusões, que vão surgindo durante a nossa caminhada e que acabam nos afastando dos verdadeiros compromissos ou nos afastam da clareza dos propósitos que devemos ter para aproveitarmos a oportunidade da encarnação que temos. Nós vamos ver hoje que durante o nosso caminhar aqui vão aparecer promessas, tentações, para nos desviar daquilo que nós programamos quando para cá nós viemos. Eles vão tentar nos tirar do caminho. E a única promessa certa a seguir é as promessas que Jesus fez. É ela que nós devemos levar em consideração, assim dizendo. Ao longo da nossa jornada, recebemos muitos convites ou temos muitas distrações que no fundo tendem a nos desviar da nossa programação reencarnatória, que todos nós trazemos. Todos nós fazemos uma programação antes de reencarnar. Ela já está feita. Mas nós sabemos que ainda existem muitos espíritos, muitos encarnados, que não têm ainda um grau de evolução e vão tentar puxar a gente junto com eles, nos dando intuições, distrações, que não é para o caminho do bem, da evolução. E tem uma passagem de Jesus que é as tentações, está em Mateus, capítulo 4. E ela mostra para nós isso, ela tem um simbolismo quando diz que Jesus foi tentado. Essa passagem, na verdade, ela é uma parábola, porque Jesus, com o grau de evolução que ele tinha, ele nunca ia poder ser tentado. A tentação não ia chegar até ele. Mas, para nos ensinar, para nos mostrar como pode acontecer, tem essa passagem que fala da tentação de Jesus. Mas ele era um espírito, o espírito mais puro que por aqui passou, que esteve aqui. É um ensinamento muito profundo, muito belo, onde tudo aquilo é uma simbologia das mais bonitas, porque ali se expressa o cuidado que devemos ter na nossa jornada, na nossa experiência material. Se a gente pegar para ler essa passagem em Mateus, a gente vai ver, através de Jesus, como que a gente deve agir diante das tentações. Porque, como eu falei, durante a nossa caminhada, nós vamos receber muitos convites, muitas propostas que, na verdade, são distrações,
são caminhos de ilusões que vão nos afastar do caminho verdadeiro. Do caminho de Jesus. São tentações que dizem respeito às velhas tendências, velhos hábitos, repetições de encarnações passadas. Às vezes, estamos há 2, 3 reencarnações repetindo os mesmos erros, tropeçando nas mesmas pedras. Então, existe essa tendência de, mais uma vez, repetirmos erros do passado, que vão se potencializando, que vão ser potencializados por espíritos que ainda não trabalham pelo nosso bem, ou por espíritos encarnados mesmos, que, movidos por interesses, por suas paixões e ilusões, vão querer levar outros corações para os seus caminhos de ilusões, como Jesus disse, cegos guiando cegos, né? Então nós vamos enfrentar isso durante a nossa jornada. Espíritos encarnados ou os desencarnados que ainda não têm uma visão do que é do certo e vão tentar nos levar junto com eles. E como nós já tivemos outras vidas, já tivemos outras encarnações, nós carregamos certas tendências. Nós já fizemos coisas erradas lá atrás. Nós não podemos falar que só fizemos coisas certas em outras encarnações, senão não estaríamos aqui. Se estamos aqui é porque ainda temos coisas para aprender. E eles vão usar disso, dessas tendências de outras encarnações, para nos levar para o caminho errado, né? Para aquele caminho que não é certo. Então, nós vamos ver durante a nossa trajetória, nós vamos ter muitas promessas. E cabe a nós colocar na balança e ver quais são as promessas que vão nos levar para o caminho de Jesus, que é esse o caminho que nós temos que seguir. Aqueles que ainda não enxergam por si mesmos, ainda caminham por ilusões, paixões, eles tentam levar os outros pelo mesmo caminho. Como que eles levam? Através de promessas ilusórias, de facilidades, se você fizer isso, em uma semana você vai estar bem. Se você ler esse livro, tudo na sua vida vai resolver. E nós sabemos que não é assim, né? O cuidado que devemos ter com essas propostas, essas promessas que vão aparecendo ao longo da nossa trajetória, é muito importante. Esse cuidado, né? Essa análise que nós temos que fazer dessas promessas que vão ser feitas a todos nós, sem exceção. Devemos ter uma fé raciocinada, lúcida, sem ilusões, pautadas nas verdades que vamos aprendendo. E onde nós aprendemos essa fé, essa verdade? Da onde nós vamos tirar a base para saber se essas propostas, essas promessas que estão nos sendo feitas são realmente boas para nós? É simples, é só seguir o Evangelho e seguir o que Jesus nos deixou, o que Ele nos falou, o que Ele nos ensinou, o que Ele nos exemplificou, porque Ele deu o exemplo para todos nós. É através do Evangelho, é através de Jesus que nós vamos ver quando uma promessa está nos levando para o fundo do poço e quando ela está nos ajudando a subir mais um degrauzinho. Precisamos ter humildade, discernimento, caridade, para poder nos orientar pelo caminho certo. E onde nós vamos achar tudo isso? Nos exemplos de Jesus, nas palavras dele.
naquilo que ele nos deixou. Então, Emmanuel começa com um versículo da segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 19. É só um trechinho, porque essa epístola, ela é grande e ela traz assim, Pedro é bem firme nessa epístola quando ele fala sobre nos enganarmos com as promessas, né? Então ele coloca aqui só um pedacinho, só uma síntese. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Então muitos nos prometem liberdades, mas eles mesmos não são livres. Eles mesmos não estão preparados. Devemos aproximar os corações, o nosso, o de todos, ao de Cristo, das leis divinas. Elas devem ser, as leis divinas, as promessas de Cristo, o que Cristo nos deixou, devem ser o objetivo de todos nós que estamos aqui para tentar melhorar um pouco, para tentar evoluir, um dia de cada vez, um pouquinho de cada vez. Então, é através do que Jesus nos deixou que nós vamos conseguir evoluir um pouquinho de cada vez. Que a gente vai conseguindo nos iluminar e ter o discernimento do que é bom e do que não é. Só que quando a gente fala no que é bom, lembra lá quando foi falado da coroa, que a coroa que nós devemos querer para nós não é a coroa de pedras, de ouro, de brilhantes, mas sim a coroa de espinhos, que nós só vamos evoluir através dela, é com ela que nós vamos aprender, e Jesus nos ensinou com ela. O objetivo do verdadeiro educador, daquele que quer orientar, quer ajudar alguém, tem que ser consciente que ele deve apresentar ao outro os exemplos da sua vida. Os exemplos, ele deve ser exemplo, tá? Eu lembro que o meu sogro sempre falava, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E não é por aí. A gente tem que mostrar ao outro, através da nossa própria vida, daquilo que eu expresso, aquilo que eu falo, o caminho correto. Porque não adianta eu falar uma coisa e viver outra. Então, por isso que a gente sempre fala, o verdadeiro orientador é Jesus, através do Evangelho. Eu sempre me preocupei em vir até aqui e falar alguma coisa para vocês, porque eu tinha medo de como que eu vou falar para as outras pessoas aquilo que eu não vivo. Eu tenho que viver o que eu vou falar para o outro. Que é bonito eu falar, pegar, leio, falo, mas e na minha vida? Eu vivo aquilo? Então, eu sei que eu não vivo ainda plenamente tudo, porque eu estou em evolução, eu estou aprendendo, mas eu estou tentando, pelo menos, colocar em prática na minha vida aquilo que eu estou estudando, porque eu estou aqui para aprender. Então, através disso, eu vou tentar melhorar e tentar passar para vocês um pouquinho do que eu aprendi. Porque cada vez que eu estudo, cada vez que eu venho falar, é para mim isso daqui também. Serve tudo para mim. Sempre a gente tira um aprendizado, né? Então eu estou falando para vocês, mas eu estou tentando pôr em prática para mim também. Muitos vão confundir
o que é a verdade, o que é o caminho certo. E vão acabar não fazendo seguidores para Cristo, para Jesus, seguidores do Evangelho. Eles querem seguidores para eles próprios. Então são aqueles falsos profetas, né? Tanto encarnados quanto os desencarnados. Então a gente precisa ter esse discernimento. A pessoa que está falando, ela está falando para o bem geral ou ela está falando por ela? Ela está querendo que faça aquilo que ela acha que deve ser. E não é assim. A gente não faz o que a gente acha que é. A gente segue o Evangelho de Jesus. A gente segue aquilo que Jesus nos mostrou. Nesse pedacinho aqui da Epístola de Pedro, nós vamos ter uma síntese do que a gente tem visto, do que viu e vemos até hoje, durante séculos e séculos, e provavelmente ainda a gente vai ver por um tempo, indivíduos invigilantes, que não estão prontos para o conhecimento de si próprio. Nós temos ainda uma humanidade suscetível, influenciável, e é por isso que surgem tantos falsos profetas, encarnados, desencarnados. O que eles nos prometem? Liberdade. Vocês vão ser livres, vocês podem fazer o que quiserem, vocês vão ter tudo aquilo que querem. O caminho de vocês vai ser só de rosas, vai ser fácil. E nós sabemos que não é assim. Para a gente evoluir, o nosso caminho não é fácil. Não pode ser, né? Para termos a real liberdade, devemos seguir Jesus. Ele sim nos quer o nosso bem, né? Devemos fazer aquilo que Ele nos ensinou. Aí sim, nós vamos ter liberdade. Na palestra do Arthur, que eu li antes de preparar aqui, ele fala em promessas fast food, né? Que são aquelas promessas rápidas, né? Que você pega lá, você liga, entrega para você rápido. São isso que estão querendo nos dar hoje. E não é assim. Não são essas promessas. Aí eu lembrei na hora que eu estava estudando, que a gente às vezes vê colado nos postos de luz, traga o seu amor em 7 dias, sabe, essas coisas. São promessas vãs. A gente sabe que não é assim, que ninguém conquista alguma coisa assim tão fácil. E ele fala, Jesus, isso até me é lícito, mas não me convém. A verdadeira liberdade com Jesus não é fazer o que eu quero, do jeito que eu quero. É fazer da maneira certa, da maneira necessária. Muitas vezes, isso não vai ser fácil. Por isso que muitos fogem. Eles procuram facilidades. E o caminho com Jesus não é fácil. Jesus não prometeu facilidades. Um sábio, ele dizia que se Deus quisesse nos castigar, era só Ele fazer todas as nossas vontades. Se Deus fizesse todas as nossas vontades, não tinha melhor jeito de castigar o ser humano, de castigar-nos. Porque nem sempre a nossa vontade é o que precisamos, é o que queremos, mas não é aquilo que precisamos. Então é como ele fala, tudo, né? Isso até me é lícito, mas não me convém.
Não é porque está ali que eu vou fazer. Aí, Emmanuel continua aqui. É indispensável desconfiar de todas as promessas de facilidade sobre o mundo. Então, tudo aquilo que é fácil, a gente tem que desconfiar. Qualquer um que fale sobre uma liberdade que não tenha disciplina, que não tenha comprometimento, que não tenha caridade para com os outros, que não passe, que a gente não vença as nossas próprias paixões, que a gente não vença as nossas próprias ilusões, né? Que a gente que não nos leve a nos conhecermos melhor, né? Que fale de uma liberdade que esteja associada a prazeres materiais, às coisas do mundo, é digno de se ficar com o pé atrás, de ter vigilância e atenção. Então, toda aquela promessa de muita facilidade, que não passe pelo caminho da caridade, que não passe pelo caminho da mudança interior, a gente tem que tomar um certo cuidado, ficar com o pé atrás. Se tem uma coisa que Jesus não prometeu, foi facilidades. Alguém duvida que a proposta de Jesus é a maior que já teve aqui na Terra? Alguém duvida que ela é a mais grandiosa de todas? E nada do que ele falou, em nenhum momento, ele nos prometeu uma vida fácil. Ele nos prometeu, sim, estar ao nosso lado, nos ajudar, mandar os espíritos de luz, mandar os nossos anjos da guarda nos ajudar nas dificuldades. Mas não disse que não teríamos dificuldades. Nada do que aconteceu nesses 2000 anos até aqui é maior e nem será por milênios maior do que aquilo que Jesus nos trouxe. O ensinamento de Jesus é o maior, não existe outro. Por isso que temos que seguir o Evangelho, seguir o que Jesus nos deixou. Ele falou assim, que iríamos ter auxílio, que poderíamos contar sempre com a misericórdia do alto, com apoio, com inspiração, enfim, que teríamos os nossos benfeitores espirituais. Prometeu auxílio, consolo, força para quem quer seguir, mas não prometeu facilidade. Tanto que o seu convite foi: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo a cada dia e siga-me. O que ele nos prometeu? Uma cruz. Ele nos prometeu uma cruz. Ele não nos prometeu uma caminhada de facilidades. Devemos esquecer as promessas de facilidade, se quisermos alçar as coisas espirituais, se quisermos alcançar aquilo que realmente é importante para nós, que é a nossa evolução espiritual. Nós voltamos, nós reencarnamos para aprendermos cada vez mais, deixarmos erros do passado, conseguirmos superar isso e evoluirmos para uma coisa melhor. O que há de mais puro, mais real, é o que Jesus nos trouxe. E tudo isso é acessível, é gratuito. Eu não preciso comprar, eu não preciso pagar. Ele trouxe para nós, está aí. O Evangelho está aí, os seus ensinamentos estão aí. Qualquer um pode acessar, é para todos.
para todos, independente. Então nós devemos desconfiar sempre de promessas de facilidade, de caminhos fáceis, no que diz respeito à nossa evolução, a nosso conhecimento. Tudo aquilo que for muito fácil, a gente deve desconfiar. E ele continua: Jesus, que podia abrir os mais vastos horizontes aos olhos assombrados da criatura, prometeu-lhe a cruz, sem a qual não poderia afastar-se da terra para colocar-se ao seu encontro. Então ele diz que só carregando a nossa cruz é que nós vamos conseguir passar essa temporada aqui na terra, conseguir evoluir e ir ao seu encontro. Jesus é o que pode mais nos ensinar. É Ele, somente Ele. Porque é o que mais sabe, é o que mais vê longe, é o que mais teve experiência, é o Espírito mais puro que já existiu aqui na terra. Então, é o que poderia nos fazer promessas. É o único que poderia nos fazer promessas, era Ele. E Ele fez. Ele nos prometeu que um dia estaríamos com Ele no reino de seu Pai. Ele prometeu que um dia nós estaríamos com Ele no reino de Deus. E essa é a promessa mais importante. Mas Ele não falou que ia ser fácil chegar até lá, chegar junto com Ele no reino do Pai. Ele não falou isso. Ele falou sim que a gente chegaria. Ele nos prometeu que a gente chegaria, mas Ele não falou que ia ser fácil. E nem quanto tempo isso ia levar. Uns demoram mais, porque tem o seu grau de evolução, cada um tem o seu. E aqueles que se deixam levar por promessas de facilidade, promessas que enganam, falsas promessas, eles vão demorar mais, né, para ter uma evolução. Nós estamos aqui, como eu falei da outra vez, nós estamos aqui por quê? Porque queremos aprender. E através do nosso aprendizado, a gente vai tentando evoluir um pouquinho mais. Só aprender, só ler, só estudar, só escutar a palestra resolve? Não. A gente tem que pôr em prática aquilo que a gente está aprendendo, né? Fazer a nossa mudança interior, tentar ajudar alguém em alguma coisa, uma palavra amiga, um abraço, alguma coisa. Pôr em prática o que a gente aprende. Não adianta nada eu ler 1000 livros e não pôr em prática nada daquilo que eu li, nada daquilo que eu aprendi ali, guardar para mim. Do que adianta? É como se eu tivesse uma biblioteca recheada de livros e só eu tenho acesso a ela. Para quê? A gente tem que compartilhar aquilo que aprende, aquilo que é bom, aquilo que vai poder ajudar o outro. Mas Ele nos mostrou como chegar lá. Ele nos mostrou, Ele nos deu o exemplo de como nós podemos chegar ao reino do Pai. Ele nos prometeu uma cruz, sim, e disse que ninguém iria passar sem ela. Todos nós temos uma cruz. Para alguns pode ser uma doença, para outros uma dificuldade financeira, para outros carregar aquele arrependimento, uma mágoa, um remorso, mas todos nós temos a nossa cruz. E qual é o nosso objetivo? Nos tornarmos melhores, para que essa cruz se torne mais leve. Não, nós não vamos deixar ela e sair passeando sem a cruz. Não, ela vai nos acompanhar. Mas a nossa finalidade é nos melhorarmos para que essa cruz se torne mais leve, para que a gente consiga carregá-la até o fim. Uma cruz que, quando tomada com sinceridade, nos purifica
nos eleva, tendo sempre o amparo de Jesus. Então temos que tomar essa cruz com sinceridade, vendo que ela é para o nosso bem e tendo sempre Jesus ao nosso lado. E Emmanuel continua: em toda parte existem discípulos descuidados que aceitam o logro, a enganação de aventureiros inconscientes. É que ainda não aprenderam a lição viva do trabalho próprio a que foram chamados para desenvolver atividade particular. Então, muitos ainda não sabem que eles estão aqui para trabalhar o coletivo, para ajudar as outras pessoas. E eles veem só o próprio bem. Indivíduos inconscientes, mesquinhos, que arrastam outros inconscientes consigo para lugares, para terem atitudes que não colaboram com a nossa evolução. Então nós temos muitos indivíduos ainda que, além deles serem cegos, não enxergarem as coisas, querem levar outros que também são cegos, porque se estão se deixando levar por eles, também ainda não enxergam as verdades, querem levar. O que vai acontecer? Os dois vão cair no fosso, o que estava levando e o que estava seguindo. Muitos se deixam levar por esses falsos profetas, porque na realidade eles querem facilidades. Então, por que as pessoas se deixam levar por falsos profetas? Porque eles não querem passar por dificuldades. Eles não entendem que a nossa evolução depende da nossa cruz. Então eles querem facilidade. O outro está prometendo facilidade, você me segue, que tudo de agora em diante vai ser um jardim de flores, é nesse que ele vai seguir, porque ele não quer. Ele não quer estudar, ele não quer ajudar, ele não quer o bem do próximo, ele quer o seu bem, ele quer coisa para ele. Então ele acaba seguindo esses falsos profetas. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem um pedaço que fala que só os lobos caem em armadilhas de lobos. Então a gente só segue um falso profeta se não tivermos vigilância, se formos invigilantes, não conhecermos o que Jesus deixou, o Evangelho. Aí sim a gente vai cair na lábia, desses falsos profetas. Nenhum falso profeta, encarnado ou desencarnado, nos enganaria se nós não deixássemos margem para isso, Se nós não estivéssemos em sintonia com eles, a gente não os acompanharia. E é isso que nós estamos fazendo aqui, aprendendo, para não cair nas armadilhas desses falsos profetas que tem por aí. Existem muitos, tanto encarnados quanto os desencarnados. E Emmanuel continua: os fazedores de revoluções e os donos de projetos absurdos prometem maravilhas, mas se são vítimas da ambição, servos de propósitos inferiores, escravos de terríveis enganos, como poderão realizar para os outros a liberdade ou a elevação de que se conservam distantes? Então, como que eles podem ajudar alguém, elevar alguém, se eles mesmos estão nas teias da enganação, eles mesmos estão iludidos, estão no caminho de ilusões? Eles não vão conseguir ajudar, não tem como ajudar ninguém, porque eles mesmos estão seguindo esse caminho, que é um caminho que não é o caminho certo, que não é o caminho de Jesus. Se eles não mostram uma liberdade consciente em si mesmos,
como que eles vão ofertar aos outros? Se eles não nos mostram uma liberdade que se baseia na caridade, na humildade, como que eles vão querer trazer alguém com eles? Eles mesmos estão se enrolando, se endividando. Como vão vender a outros se eles mesmos ainda se mostram servos de valores corrompidos? Então eles não têm ainda a moral para passar para os outros. Como que eles vão querer levar alguém com eles se eles mesmos estão no caminho de enganamento, de ilusões, de materialidade? Jesus é o orientador maior, porque ele manifestou em si todo o programa que apresentou no Evangelho. Por isso que a gente fala que a gente tem que olhar, observar a vida, os atos de quem está nos falando alguma coisa. E o maior orientador que nós tivemos até hoje foi Jesus, porque ele sim falou, mas nos mostrou como fazer. Ele nos deu, ele viveu o exemplo. Ele viveu. Como nós dissemos na outra lição da coroa, ele não precisava ter passado por todo aquele sofrimento. Era só ele ter pedido ao Pai que os anjos do Pai viriam e libertariam ele de tudo aquilo e levariam. Mas não, ele quis passar por tudo aquilo para nos mostrar como deveria ser. Ele é aquele que mostrou como fazer, abriu o caminho, mostrando, exemplificando o seu projeto de iluminação, de ascensão para as criaturas. Ele viveu tudo o que ele falou na sua vida. Ele foi o exemplo maior. Por isso que é ele que deve servir de exemplo. É a ele que devemos seguir. É a ele, só a ele. E Emmanuel continua: não creia em salvadores que não demonstrem ações que confirmem a salvação de si mesmo. Então não vamos confiar em pessoas que se dizem salvadores, mas se a gente observar como eles vivem, eles não vivem aquilo que eles estão falando. A gente tem que olhar a vida do indivíduo, o que eles estão prometendo de felicidade, de liberdade. Mas como é a vida deles? A vida deles é um caos, é cheia de desequilíbrios, de sofrimento. Então como que ele pode prometer para mim algo de bom, se ele não... Primeiro ele tem que ter aquilo, para depois ele prometer para alguém. Já dizia Jesus que a gente reconhece a árvore pelo fruto. Então a gente reconhece alguém pelo fruto, por aquilo que ela está nos dando, né? Então se essa pessoa fala muito e não vive o que ela fala, ela não deve ser seguida. Devemos ter cuidado com o que ela fala. E seguindo ainda, deve saber que foste criado para a gloriosa ascensão, mas que só é fácil descer. Subir exige trabalho, paciência, perseverança, condições essenciais para o encontro do amor e da sabedoria. O que é mais fácil? Descer uma ladeira ou subir a ladeira? Descer é fácil, né? Para descer a gente vai facinho. O subir é difícil. E nós queremos o quê? Subir. Degrauzinho por degrauzinho. Mas é isso que nós queremos. Descer é fácil, subir é difícil. Quem fala em facilidade para alcançar as coisas do alto, merece a nossa atenção e a nossa desconfiança. Se alguém nos falar que com um caminho de facilidades a gente vai atingir o alto, desconfia, porque não é fácil. Atingir a plenitude espiritual não é fácil, porque ela requer muito estudo, muito trabalho, muita mudança
interior, mudança moral, então ela não é fácil. Se alguém te fala em valor das facilidades, não acredites. É possível que o aventureiro esteja descendo, mas quando te façam ver perspectivas consoladoras através do suor e do esforço pessoal, aceita os alvitres com alegria. Aquele que compreende o tesouro oculto nos obstáculos e dele se vale para enriquecer a vida, está subindo e é digno de ser seguido. Não podemos acreditar em facilidades quando a questão é espiritual, quando diz respeito à nossa evolução espiritual. Temos que acreditar que para alcançarmos essa evolução, ela vem com muita luta, muito esforço, muito trabalho, muito estudo. Mas é uma luta que não fere ninguém, não quer prejudicar ninguém, não quer passar por cima de ninguém, da consciência de nenhuma lei. É a luta do bom combate. Na verdade, é a luta conosco mesmo, né? De nos tornarmos melhor. Lutar com o que eu tenho aqui dentro e mudar. É assim que eu vou alcançar. Se alguém te fala de consciência, que o futuro é animador, tem muita consolação, tem muito amparo, que será muito promissor, mas que para isso precisamos passar pelo suor, deixando pelo caminho algumas lágrimas, esse sim está nos levando pelo caminho certo. Se ele nos fala que o que nos espera lá na frente são coisas boas, mas que para nós chegarmos até lá, temos que passar por vários obstáculos, temos que suar muito, trabalhar muito, e às vezes deixarmos lágrimas pelo caminho, esse sim está falando do verdadeiro caminho que devemos seguir. Se ele fala das perspectivas consoladoras do futuro, que são as reais, mas com essa consciência, com a clareza de que não é simples, não é fácil conquistar, é preciso perseverança. Então, é alguém que deve ser ouvido, ele é digno de ser ouvido, porque ele não está falando de um caminho fácil, de um caminho que a gente senta no carrinho e ele nos leva até lá. Não, é um caminho com pedras, com obstáculos, com trabalho, com suor, com lágrimas. Muitas vezes nós vamos chorar durante essa nossa caminhada, já choramos muitas vezes e ainda temos muitas lágrimas ainda. Mas sabemos que o que nos espera lá na frente é muito melhor de tudo isso. Então a gente consegue passar por tudo que está aqui, porque nós sabemos que o que nos espera lá são coisas boas, são as coisas que vão realmente nos levar, né? Vão nos fazer bem. Vale aprender com esse alguém, com o seu exemplo, com o seu testemunho, nos enriquecermos para ganharmos mais força e fôlego para trilhar a nossa caminhada. Então, através dessas pessoas que nos mostram esse caminho, que nos dizem, sim, que ele não vai ser fácil, mas que lá na frente nos espera coisa boa, ele é alguém que vai nos dar força, fôlego para a nossa caminhada. Muito cuidado com as promessas, com as propostas, com as distrações, porque provavelmente o que nos aparece agora, nós já vivemos em vidas anteriores. E elas vêm de novo para nos testar e ver se realmente nós estamos evoluindo, realmente nós estamos melhorando. Então a gente tem que tomar cuidado quando essas distrações, essas coisas materiais nos chegam, porque provavelmente
nós vivemos tudo isso. Estamos sendo testados, vamos dizer assim, para ver se estamos evoluindo realmente. Que saibamos com Jesus, com uma fé racionada, com o discernimento, que o Espiritismo nos propõe selecionar muito bem os conteúdos, as propostas que devemos abraçar. Vêm elas de encarnados ou desencarnados, sempre tendo como referencial o Evangelho de Jesus. Então, que a gente saiba seguir o que Jesus nos ensinou, ter uma fé racional, para que a gente saiba, e o Espiritismo ele nos mostra o caminho que devemos seguir, porque a base do Espiritismo é o Evangelho de Jesus, são os ensinamentos de Jesus. Então, se nós seguirmos aquilo que estamos aprendendo, aquilo que estamos ouvindo aqui, que a base é o Evangelho, é Jesus, com certeza nós vamos seguir o bom caminho, com certeza nós vamos conseguir evoluir nessa encarnação. Como eu digo, subir um degrauzinho na nossa evolução até chegarmos o momento de já estarmos evoluídos. Vai demorar? Eu acredito que ainda assim, pela minha parte, ainda tenho muito que aprender, mas estou tentando fazer o melhor que eu posso para aprender, me melhorar, né? Dia a dia. Um dia melhor que o outro. Hoje eu tento ser melhor do que eu fui ontem. Amanhã eu vou tentar ser melhor do que eu fui hoje. E sempre assim, estudando, nos preparando, ouvindo e pondo em prática aquilo que eu estou aprendendo. Porque de nada vai me servir se eu só ouvir e guardar aquilo para mim. Eu tenho que levar os outros, só falar para o outro, que nem eu venho aqui e falo para vocês? Não. Nas minhas atitudes também eu tenho que mostrar aquilo que eu falo para vocês, senão de nada vale. Que vocês tenham um domingo muito abençoado. Falei muito hoje, mas o tema, ele era muito minucioso, ele tinha muita coisa importante para ser falada, que não tinha como não ser falado. Então, que vocês tenham um excelente domingo, muito abençoado, uma semana iluminada, que os nossos anjos da guarda, os nossos mentores estejam ao lado de todos, para que a gente possa caminhar cada vez mais no caminho certo e fugir dessas falsas promessas que muitas vezes encontramos por aí. Muito obrigada.